O que Jesus está dizendo para os discípulos é nada mais e nada menos do que: decida vencer. Eu decidi vencer, independente das circunstâncias, independente das situações, independente das aflições que trouxeram desânimo à minha alma, eu decidi vencer. Quando Jesus Cristo está ensinando isso aos discípulos, quando Jesus está orientando isso aos discípulos, ele deixa muito claro, ele fala justamente sobre essa ideia que nós temos de que é muito difícil vencer. E olha lá, para que você entenda em nome de Jesus, vez ou outra nós pegamos-nos querendo desistir por causa do desânimo, vez ou outra nós queremos desistir por causa das circunstâncias que trouxeram desânimos para a nossa alma. Jesus está dizendo para os discípulos algo muito claro, muito objetivo, dizendo: vai vir desânimo na vida de vocês, mas vocês vão combater o desânimo com bom ânimo. Ele está dizendo: no mundo vocês vão ter muitas dificuldades, vai ter situações adversas, vai ter momento que vocês não vão conseguir romper, vai ter momento que vocês vão achar que desistir é a melhor escolha, vai ter momento que vocês vão achar que desistir é a melhor opção, mas decidam vencer, porque eu também decidi vencer e venci. Jesus não está ensinando algo que é impossível de se fazer. Jesus não está dizendo algo para nós que é impossível de se realizar. Jesus não está dizendo para nós algo que na prática ele não tenha feito, ele não tenha vencido. É muito fácil, eu sempre tenho falado isso, que nós somos muitos bons conselheiros. E se cada um de nós tivéssemos o direito, a oportunidade, ganharíamos um diploma, porque em aconselhamento nós somos especialistas. Já percebeu isso? Eu sempre tenho batido em cima dessa tecla, o quanto nós somos bons em ensinar para os outros, o quanto nós somos bons em dizer para os outros: você consegue vencer, enquanto nós não estamos vencendo. O quanto nós somos bons em dar conselhos matrimoniais, enquanto o nosso casamento não vai bem. O quanto nós somos bons em dar conselhos financeiros, quando a nossa finança não vai bem. O quanto nós somos bons em dar conselhos espirituais, quando a nossa vida espiritual não vai bem. Mas nós temos nessa noite aqui alguém que não está falando só da boca para fora. É alguém que venceu e está dizendo: Larissa, você também é capaz. Luiz, você também é capaz. E se você perguntar para ele: como é que o senhor sabe disso? Ele diz: porque eu venci, porque eu passei pela experiência e consegui superar. Por isso aquele velho ditado: se conselho fosse bom, era vendido. Porque normalmente nós aconselhamos aquilo que nós não vivemos. Mas a instrução que eu tenho para você nesta noite é de alguém que sabe passar por aflições, por dificuldades, por adversidades, e está dizendo para mim e para você: eu tenho o exemplo correto para que você siga, para que você tome como referencial, para você vencer também. O que ele está dizendo para os discípulos é: ninguém nasce vencedor. Irmãos, eu fico observando alguns palestrantes, com a ideia de motivar o povo, usam uma ideologia, uma analogia, e dizendo: você já é um vencedor desde quando você nasceu, porque entre milhões de espermatozoides, você foi o que venceu a corrida entre os milhões. E isso nos enche de ânimo, mas um ânimo passageiro. Por quê, pastor? Porque quando nós entendemos que nós somos, que nós estamos no mundo e que nós iremos viver aflições no mundo, mas nós temos um exemplo de alguém que venceu, nós temos a possibilidade de seguir um referencial e não apenas ouvir uma palavra que nos impulsiona por 10 minutos, 15, meia hora, 12, 24 horas e depois passa. Jesus está dizendo para os discípulos: eu vou deixar vocês, mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador.
Mas quando eu não estiver aqui, se preparem, vocês vão ser odiados. Olha o que Jesus disse para os discípulos: vocês vão ser odiados por causa de mim. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. As pessoas não vão gostar de vocês por causa do modo de vida de vocês. As pessoas vão odiar vocês por causa do comportamento que vocês vão ter parecido com o meu. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus Cristo, os discípulos estão entrando num colapso e um desânimo, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo olha para os discípulos e diz assim: mas não se preocupem. Como não se preocupar com alguém que está nos avisando que nós vamos ter dificuldade? Como não entrar em preocupação quando alguém está dizendo para você: você vai passar por luta, você vai passar por tribulação? Como não ficar preocupado quando alguém diz para você: você vai sofrer muitos ataques? Mas Jesus está dizendo: eu não estou dizendo isso para vocês para que vocês desanimem. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: eu sou o referencial, e se vocês seguir esse referencial, vocês também vão conseguir vencer. Diga comigo: eu preciso. Não é uma questão, irmãos, vou repetir, não é uma questão de escolha, você precisa. Diga comigo: eu preciso decidir vencer. Sabe por quê? Porque senão a circunstância vai vencer você. Se você não decidir vencer, a circunstância vai decidir vencer você. E deixa eu te dar uma notícia: quase sempre as circunstâncias costumam nos vencer. Eu quero falar nessa noite sobre algumas experiências que a Bíblia Sagrada nos passa de como vencer o desânimo, como nós enfrentarmos as dificuldades e vencê-las diariamente. Quando Jesus diz: no mundo tereis aflição, Ele está deixando uma clareza muito grande para nós, que nós teríamos dificuldade. Tem alguém aqui que não tem dificuldade? Se você tem, me ensine, por favor. Se você não tem, me ensine como não ter dificuldade. As circunstâncias da vida vai trazer para nós adversidades, mas Jesus está dizendo: eu posso te dar o exemplo de alguém que venceu. É fácil contar experiência alheia, não é? Quando você conta testemunho dos outros, fulano venceu, Beltrano venceu, Ciclano venceu, mas Jesus está dizendo: não, foi eu que venci. E como vencedor, eu quero que você siga o meu exemplo para você vencer também. É simples assim. Pastor, o desânimo costuma bater na nossa porta, faz parte do nosso cotidiano. As tribulações costumam fazer parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Dificuldades tendem a bater na nossa porta, faz parte do nosso cotidiano. Mas Jesus está dizendo para os discípulos: decidam vencer, porque eu decidi vencer o mundo. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Às vezes as dificuldades nos pressionam tanto que nós tendenciosamente acabamos de desacreditar em Deus. Eu lembro de um texto lá de Tiago, lá no capítulo 4, quando ele diz que alguns são como a onda do mar. E a onda do mar, uma hora ela está baixa, e outra hora ela está, uma hora ela está baixa, outra hora ela está alta. Por que que isso acontece? Por causa do desânimo. O desânimo faz a gente ter essas oscilações. Hoje eu estou 100%, amanhã eu estou 40%, depois da manhã eu estou 30%, depois da manhã eu estou 70%. Pastor, é errado isso? Não. O que que é errado? O que que se constitui falta de fé? Porque Tiago diz assim: eu considero esse homem que é como a onda do mar,
como um homem instável, de duplo pensamento, de dúbio pensamento, porque hoje ele crê e amanhã ele não. O que Jesus está dizendo é: vocês irão passar a vida de vocês tendo altos e baixos, mas o que vai determinar vocês, ou se vocês vão vencer ou não, é o bom ânimo. O bom ânimo, irmãos, não é ver luta e dizer: eu não estou passando por nada, graças a Deus. Isso chama omissão. O bom ânimo é dizer: eu estou hoje passando por uma dificuldade, mas a minha fé é suficiente para me levantar amanhã novamente e lutar outra vez por aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida. O bom ânimo não é omitir as circunstâncias e dizer: não estou vivendo nada. Aí repete 10 vezes que você vai se conscientizar disso. Não é isso. Bom ânimo é saber que está difícil hoje, mas tem promessa de vitória amanhã. Que eu estou do lado do Jordão hoje, mas amanhã a promessa é que eu vou pisar o meu pé na terra prometida. Isso é bom ânimo. Jesus está dizendo: tenha um bom ânimo. Eu vou te passar 5 passos rápido aqui para você perceber quando o desânimo estiver atacando a sua vida. Pastor, qual que é a receita? Não tem, irmãos, mágica. A receita é única, só uma. Como é que se vence desânimo? Está aí no texto. Preste atenção, irmão. Bom ânimo não é sentimento. Tem gente que pensa: hoje eu não amanheci me sentindo muito bem. Já viu pessoas que declaram isso? Irmãos, a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar contra essa situação, porque quando você amanhece declarando, eu postei essa semana uma foto minha com a Bíblia, e dizendo: aquilo que você se alimenta pela manhã determina o resultado do seu dia. Tem pessoas que alimentam a mente com um monte de desgraça, com um monte de situações ruins, aí ele passa o dia, ele leva o dia inteiro digerindo aquilo ali e vivendo só desgraça. Eu preguei há pouco tempo aqui, eu ensinei: amanheça o seu dia dizendo: Deus está no controle. Amanheça o seu dia dizendo: é mais um dia que Deus está no controle da minha vida. É mais um dia que Deus está me segurando nas suas mãos. Isso se chama bom ânimo. Desânimo é quando você olha para si e diz: meu Deus, mais um dia, Jesus, tem que trabalhar de novo. Alguém está querendo o serviço que você tem. Alguém está querendo a porta aberta que você tem aberta, enquanto você está dizendo: meu Deus, tem que trabalhar novamente, meu Deus, tem que fazer isso novamente, Senhor, tem que cuidar da casa de novo. Alguém está querendo a casa que você tem, alguém está querendo ter o conforto que você tem. O bom ânimo é saber de todas as dificuldades que você vai ter durante o dia, que não vai ser fácil enfrentar uma rotina de 8 horas, 10 horas de trabalho, mas você está animado dizendo: Deus me deu uma porta aberta, Deus colocou na minha vida um emprego, Deus colocou na minha vida algo que supre as minhas necessidades. Senhor, vai na frente hoje, Senhor, entra nessa causa, Senhor, move-se em meu favor. Eu vou fazer uma pergunta só para os que estão aqui. Eu tenho mais de 20 pessoas na internet conosco. Olhe para mim aqui. Será que nós realmente estamos usando a palavra de Deus para profetizar sobre a nossa vida? Vou perguntar de novo. Quem não entendeu vai entender agora. Será que de verdade nós estamos usando a palavra de Deus para profetizar sobre as nossas vidas? Porque Jesus deixou uma palavra profética aqui, irmão. Isso aqui é profético. Jesus está dizendo: vocês terão aflições, mas eu não estou falando isso para vocês ficarem desanimados. Pelo contrário, fiquem animados. Se animem, porque eu venci. Ou seja, vocês também podem vencer. Percebe isso? Quantos entenderam? Está na hora de nós começarmos a usar a palavra de Deus na nossa vida. Senhor, o Senhor me disse que nós iríamos vencer, porque o modelo é o Senhor. Não está no texto que nós iríamos vencer, mas ele está dizendo: se você seguir o meu exemplo, o meu referencial, porque tem muita gente que cita esse exemplo como se fosse um passe mágico.
Jesus venceu o mundo e ele disse que eu também vou vencer. Ele não disse que você vai vencer, ele está dizendo: eu sou a referência. Se você seguir essa referência, você também pode vencer. Primeira coisa que você precisa aprender: reconheça o seu estado de desânimo. Eu disse que estar com bom ânimo não é dizer que você não está passando por problema, dizer que você não está passando por dificuldade, mas reconheça a sua circunstância, reconheça o seu estado de desânimo. Quando você reconhece o seu estado de desânimo, preste atenção nisso aqui, quando você ganha consciência de que o desânimo pode tornar-se um mau hábito. Meu Deus, olha aqui, vou repetir. Quando você tiver consciência de que o desânimo pode se tornar um mau hábito. O que é um mau hábito, pastor? É uma rotina que você repete sem perceber, porque você condiciona a sua mente àquilo ali. Está difícil, aí amanhã se levanta de novo. Como está difícil? E depois da manhã, como está difícil? A partir do terceiro dia você faz inconscientemente. O dia pode amanhecer uma bênção, Deus pode estar abrindo todas as portas, mas você não vai conseguir perceber. Por quê? Porque você criou um mau hábito de sempre estar desanimado. Desânimo faz parte da nossa vida, mas você não pode deixar ele fazer parte da sua rotina. Hora ou outra ele vai bater na nossa porta, hora outra ele vai dizer para nós que as coisas não vão dar certo. Mas o que eu não posso fazer é deixar com que esse desânimo se torne uma rotina na minha vida, porque senão você vai ficar igual Gideão. Deus vai aparecer para você, te chamar de guerreiro, valoroso, forte, dizer que você vai ganhar a nação de Israel e vai ser juiz dela, e você vai dizer: não acredito em nada disso, Senhor. Onde é que estava o Senhor quando nós? Pessoas que vivem desanimadas se tornam pessoas negativas. E para mudar esse status negativo, você precisa, antes de mais nada, reconhecer a sua condição. Reconheça a sua condição. Sabe o que eu aprendi a fazer quando o desânimo bate na minha porta? Eu aprendi a me reorganizar. Preste atenção nisso aqui. O desânimo é nada mais e nada menos do que uma desordem. Vou repetir. O desânimo é nada mais e nada menos do que uma desordem que nós criamos no meio do caos. Quando eu tomo a decisão de me reorganizar, o desânimo desaparece. Sabe como que eu me reorganizo? Eu começo me lembrando de quando Deus me fez uma promessa. É assim que eu me reorganizo. Às vezes eu pego um papel e começo a escrever: no ano tal Deus me fez uma promessa, no ano tal eu fui consagrado a isso, no ano tal eu estava apenas com 20 e poucos anos e Deus colocou uma igreja sobre a minha liderança. Aí eu começo a fazer uma reorganização. Aí eu começo a dizer: eu já alcancei isso, eu já cheguei nesse lugar. Tem gente que ainda não conseguiu alcançar aquilo que eu já alcancei. Eu estou com tantos anos de idade. Tem pessoas que conseguiu chegar onde eu cheguei só com... Aí eu começo a me reorganizar no tempo. E quando eu me reorganizo no tempo, eu começo a perceber que o que Deus já fez por mim é muito mais do que eu merecia. Notícia: o desânimo vai. Aí eu começo a me sentir o cara. Não é força de expressão não. Eu começo a dizer: rapaz, onde eu estou? Onde Deus me trouxe? O que Deus já fez na minha vida? Quantas vezes Deus já me usou? Quantas vezes Deus já falou comigo? Quantas vezes Deus já me usou para orar pelos enfermos? Por que eu estou desanimado por causa de uma pequena circunstância como essa? Aí eu me levanto de novo, porque eu reconheço o meu estado. Mas independente de eu reconhecer o meu estado, eu não posso
permanecer nele. Entenda isso aqui em nome de Jesus Cristo. Eu vou pular bastante coisa aqui, porque o horário não permite a gente ir mais longe. Isso aqui é um estudo bíblico que eu escrevi alguns anos atrás, e o Senhor me deu essa palavra hoje. Segundo passo: avalie quais são as causas do seu desânimo. Avalie quais são as causas do seu desânimo. Toda vez que você faz uma avaliação, lembra o que eu acabei de falar? Eu me reorganizo. Eu faço uma avaliação daquilo que está me desmotivando e começo a avaliar tudo que Deus fez de positivo para mim. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe qual que é o nome desse pecado que nós cometemos quase que diariamente? Chama-se pecado da ingratidão. Pastor, ele é um pecado? Sim, ele é um pecado porque vai contra uma ordenança de Deus. Paulo diz lá em Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então quando você vai contra a vontade de Deus, se torna um pecado. O pecado da ingratidão, nós cometemos ele quase todo dia. Por quê, pastor? Porque de uma pequena coisa, um pequeno problema, nós esquecemos de toda a grandeza daquilo que Deus se torna muito grave. Isso é gravíssimo, quando nós não entendemos que aquilo que nós estamos passando é insignificante perto do que Deus já fez. É insignificante perto do que Deus, e aí nos esquecemos rapidamente do que Deus fez e nos focamos no problema, que é bem menor. Então olhe para mim, avalie a situação, a circunstância que está causando um desânimo. Quando você faz essa autoavaliação, automaticamente você consegue perceber as coisas grandes que Deus já. Só que a nossa visão fica focada só no problema. A nossa visão fica focada só na circunstância atual. A nossa visão fica focada só no problema de hoje. A nossa visão fica focada só na circunstância do agora. E nós esquecemos que Deus já fez coisas extraordinárias. Se reorganize, avalie a situação e se reorganize para que você possa alcançar resultados em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Esse é um importante passo de autoanálise. Reconheça a origem dos sinais e decida por fim no desânimo gentilmente. Quando desconhecemos as razões, fica difícil atacar a raiz do problema. E esse tem sido um dos grandes motivos pelos quais nós vivemos tão desanimado. Uma palavra negativa que nós ouvimos lá no serviço, uma palavra negativa que nós ouvimos lá no grupo da família, aí nós levamos ela para casa durante o dia. Durante o dia nós remoemos aquilo, à noite nós não dormimos bem, aí no outro dia nós vamos trabalhar, não produzimos bem, aí de repente nós estamos achando que o problema está no trabalho. Você percebe? Que algo que aconteceu lá atrás, foi trazendo consequências de desânimo, que fez com que a sua vida se tornasse um estado de mediocridade, onde você só vê as situações adversas. Quantos estão entendendo? Mesmo? Problemas de desânimos podem ser causados por mais dos diversos fatores. Problemas financeiros, familiares, relacionamentos profissionais, doenças, sedentarismo, estresse, por causa do esfriamento espiritual. Analise se você tem desenvolvido maus hábitos na sua vida. Por que a sua vida espiritual não está bem? Você está orando o suficiente? Analisar isso. Você está lendo a palavra de Deus o suficiente? Qual que é a sua frequência nos trabalhos da igreja? Como é que você se envolve nos trabalhos? Porque eu tenho uma frase que eu digo sempre: quem não se envolve, não desenvolve. Quem não se envolve, não desenvolve. Hoje de madrugada, era 3 horas da manhã, eu acordei em ponto. Eu acordei com uma voz assim:
Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Isso ficou martelando na minha cabeça, eu não consegui dormir. Estava lá no assentamento, saí lá fora, fui no banheiro, retornei, entrei para dentro da nossa barraca de camping e fiquei ali orando, falando com Deus, e aquela palavra, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E você sabe qual é o nosso problema? Achar que união é estar sentado na mesa, todo mundo comendo, sorrindo e dando gaitada. Isso não é união. Nós achamos que união é estar numa roda de tereré ou chimarrão contando histórias. Isso não é união. O que o salmista está dizendo lá, que Deus se agrada quando há uma unidade de propósito. Por isso a importância de estarmos juntos, nos movendo para fazer algo no reino de Deus. Porque quando nós temos unidade de propósito, nós temos autoridade e poder. Aí a continuidade do salmo diz assim: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, que desce pela barba, a barba de Arão. Ali ali o óleo representa a autoridade do Espírito Santo. Arão é o primeiro sacerdote constituído por Deus. Moisés unge ele através de uma ordenança de Deus. E ali, quando Arão está sendo ungido, está sendo levantado um representante entre Deus e o homem. Ele tem legalidade, autoridade para chegar diante de Deus. Então a nossa autoridade, o nosso poder como igreja está na unidade de propósito, quando nós todos estamos voltados para o mesmo propósito. Só que nós andamos divagueados por aí, cada um para um lado, cada um para uma direção, cada um buscando os seus próprios interesses. Mas quando Jesus disse, ou quando o salmista disse, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, ele está dizendo, a unidade de propósito vai trazer poder e autoridade para a igreja. Nós somos poderosos e nós temos autoridade da parte de Deus quando nós estamos unidos em um propósito. Ninguém pode segurar uma igreja que está voltada para a unidade de propósito. Por isso que nós precisamos avaliar a situação que nos desanima. Porque às vezes nós temos uma parte da igreja fulgante, poderosa, mas nós temos uma parte da igreja divagueando por aí, porque nem todos estão voltados para o mesmo. Porque quando todos estão voltando para o mesmo propósito, está participando do grupo, está sendo motivado a jejuar, está sendo motivado a orar, está participando do grupo que a pastora Daiane promove e perde horas e horas que poderíamos estar fazendo outra coisa. Aí depois eu disse para a pastora Daiane, pelo amor de Deus, esse ano nós não vamos trabalhar mais se não for para promover uma mudança radical nas nossas igrejas. Porque você promove trabalho, você promove eventos, você levanta não sei o que, você levanta propósito de oração, você levanta propósito de jejum, passa 30, 40 dias depois nós estamos vivendo os mesmos problemas, porque nem todos se voltaram para o mesmo propósito. A unidade de propósito faz trazer um bom ânimo na nossa vida. Hoje eu vi uma declaração da irmã Jaqueline dizendo assim: havia muito tempo que eu não jejuava, mas o fato de estarmos juntos jejuando tem provocado um desejo em mim de jejuar. Unidade de propósito. Só que a maioria é assim. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando não está acontecendo nada, nossa, tinha que fazer não sei o que, nós tínhamos que fazer uma campanha, meu Deus, o pastor podia levantar um trabalho tal, o pastor podia. Quando acontece, nós estamos cada um voltado para o seu próprio propósito. E aí nós não conseguimos ter autoridade e poder para chegar hoje aqui, delegar em nome de Jesus Cristo que todas as forças malignas caiam por terra. Porque nós não estamos em unidade de propósito. Aí vivemos desanimados, porque quando não há unidade de propósito, quando não há a unidade do propósito na vida da igreja, a igreja não se motiva a caminhar. Então avalie a situação. Às vezes o problema não está na igreja, às vezes o problema não está no casamento, às vezes o problema não está na finança, está na forma como você vê a circunstância. Meu Deus, eu preciso terminar, Jesus. Certeza que vocês estão entendendo? Estou preocupado com Esses pais estão assustados.
Essa palavra aqui é para nos motivar, é para abrir a nossa mente. Vou falar o terceiro passo. Depois que você identificar as áreas que está causando desânimo na sua vida, ataque elas com as armas que Deus te deu. Nós começamos louvando aqui nesta noite que a oração ainda é a maior arma que a igreja possui. A oração ainda é a maior arma que a igreja possui. Como é que nós estamos lidando com o problema? Como nós estamos lidando com a circunstância? Como nós estamos lidando com a situação? Depois que você identificou a área, preste atenção nisso, a área que está causando desânimo na sua vida, comece a atacá-las. Comece a atacá-las, porque a Bíblia provê resposta para cada uma das possíveis causas que nós temos de desânimo. Meu Deus. Olhe para mim. Leitura da palavra, oração e administração do tempo é essencial na vida de quem quer viver acima do desânimo. Vou repetir: oração, leitura da palavra, porque é dela que vai emanar todas as estratégias de Deus para nós vencermos. Mas ainda que nós tenhamos oração, que nós tenhamos a leitura da palavra, mas não gerirmos o nosso tempo, nós vamos continuamente estar olhando para a circunstância e dizendo: estou desanimado porque eu não estou conseguindo ver resultados. Porque gerir o tempo é essencial para quem quer viver acima do desânimo. Quando nós desperdiçamos o nosso tempo em coisas que não nos engrandecem, quando nós desperdiçamos o nosso tempo em coisas que não nos traz proveito, nós temos a tendência natural de terminarmos o dia, a semana, dizendo: não estou vendo resultados. Não estou vendo resultados. Você sabe como é que eu avalio a minha semana? Eu avalio a minha semana com, às vezes a pastora Dani diz: você é muito energético, você é muito... Não é, eu preciso fazer todo final de semana uma avaliação positiva da minha semana. Para mim chega a ser uma das áreas de maior desânimo, quando eu termino a semana e digo: essa semana eu não fiz nada, não escrevi, essa semana eu não li, essa semana eu não, porque eu fiquei perdido tempo com isso, eu perdi tempo demais com aquilo. Olha aqui para mim, para você entender. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: combati o bom combate. Ele diz que combateu todos os combates. Ele diz que combateu os bons, ou seja, aqueles que traziam engrandecimento para... Tinha situações que Paulo dizia: não vou entrar nesse negócio não vou perder tempo com isso não, eu tenho mais a crescer investindo tempo nessa área do que nessa outra área da minha vida. Eu tenho mais a crescer me desenvolvendo neste momento da minha vida do que nesse outro momento da minha vida. Olhe para mim para você entender. Muitas vezes o desânimo é causado justamente por causa do desperdício de tempo que nós temos, e nós, por falta de administrar o tempo da maneira correta, começamos semana, terminamos semana sem produzir nada. E penso uma coisa que traz para o ser humano desânimo, sabe por quê? Porque o homem foi feito para produzir. O Senhor criou os céus e a terra, colocou os peixes na água, colocou os animais na terra, no campo, mas disse para o homem: administre, produza. A terra tem que continuar produzindo, eu te entreguei, pronto, agora é função sua dar continuidade nisso.
Quantos estão comigo ainda? Quarto passo para você vencer o desânimo: reconheça a sua identidade em Cristo. Reconheça quem Deus te fez para ser. Eu vou te ensinar um negócio aqui importante. Tem muita gente que alinha identidade a propósito, ou propósito a identidade. Vou repetir: muita gente alinha propósito a identidade, ou identidade a propósito. Toda vez que nós entendemos para o que nós fomos chamados, nós entendemos o que nós iremos ser. Deixa eu te ensinar uma coisa: ninguém tem identidade formada em si mesmo. Quantos aqui cresceram na mesma casa e nunca foram em uma escola, nunca saíram para trabalhar, nunca se casaram? Você foi um prisioneiro da sua casa por 25 anos, 30 anos. Tem alguém? Aos 6 anos de idade nós somos mandados para onde? Para a escola. Lá uma parte da nossa identidade fica. Nós saímos de casa com uma identidade. Preste atenção nisso aqui. Nós vamos para a escola e começamos a ter uma outra. Chegamos à idade da maioridade, e aí nós queremos sempre ter aquela liberdade de ser maior, e começamos a viver novas experiências que vai de novo influenciar na nossa. Você sabe o que a palavra personalidade significa? Máscara. Personalidade do original persona, máscara, ou seja, ninguém é o que foi criado para. Todos nós, do nosso nascimento até a nossa vida adulta, sofremos diversas interferências na nossa identidade. Por que quando Nicodemos vai até Jesus, Jesus diz, olha para ele e diz assim: você tem que nascer, porque a ideia de nascer de novo é criar uma nova. Você vai aprender tudo novo, você vai aprender a falar tudo de novo, você vai aprender a comer comida diferente, você vai aprender a viver outras experiências. Por isso que quando Nicodemos olha para Jesus e diz, não estou entendendo nada, como um homem da minha idade pode nascer, voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus disse, sim, você não entendeu nada mesmo, porque nascer de novo é da água e do Espírito. Olha aqui para mim. Quando você toma a decisão de servir a Cristo, você recebe a impressão digital do Espírito Santo. E quando você recebe a impressão digital do Espírito Santo, você precisa começar a viver como se fosse uma criança, aprendendo tudo de novo. Por isso que a maioria de nós não consegue alinhar propósito e identidade, porque a maioria de nós viemos com uma bagagem de vida inteira para o Evangelho e queremos permanecer do mesmo. Eu aprendi assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Olhe para mim. De quando eu tomei a decisão de viver uma vida de cristianismo, e eu estou falando porque eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Quando eu decidi viver uma vida de cristianismo de verdade, tudo que eu era, tudo que eu fui e tudo que eu fiz não influenciou mais a minha vida. Porque quando eu aceitei Jesus, eu entendi qual era o meu propósito. 1 Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso 8 e 9, olha o que Pedro diz: vocês são a geração eleita, vocês são agora o sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo adquirido. Para quê? Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Olha aqui para mim. Todos nós temos um propósito.
E é baseado nesse propósito que a minha identidade a partir de agora começa a ser formada. Quantos entenderam, irmão? Eu não vou ter que dar outra aula disso aqui não. Identidade está ligada a propósito e não o contrário. Tem gente que acha que o propósito dela é ligada à identidade que ela tem. Não. É o inverso. A sua identidade está ligada ao propósito que Deus te deu. O que eu era, o que eu fui, onde eu estava e o que eu fazia não tem poder mais sobre a minha vida. A partir do momento que eu creio que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e agora eu preciso testemunhar disso, e para testemunhar disso eu preciso todo dia vencer o desânimo, eu preciso todo dia vencer as aflições, eu preciso todo dia vencer as tribulações, eu preciso todo dia romper com as dificuldades, eu preciso todo dia me levantar e me posicionar mais uma vez, para que eu possa chegar a lugares que antes eu não havia chegado. Se coloque de pé, por favor. Vou encerrar. Quem é que já ouviu o velho ditado? E de tanto nós ouvirmos, nós acabamos dizendo que estava na Bíblia. Mente vazia, oficina do diabo. Quem já ouviu isso? Não está na Bíblia, mas é um ditado que é verdadeiro. Quinto passo, quinto passo para você vencer o desânimo: revitalize a sua mente. Romanos 12, verso 2, Paulo diz assim: e não vos conformeis com esse mundo. Mundo ali não é lugar, é sistema. Aí ele continua: mas transformai-vos. Às vezes eu acabo sendo muito incisivo nisso aqui. Eu lembro-me que quando eu casei com a pastora Daiane, eu batia muito em cima dessa tecla, e eu sempre dizia isso para ela: quantos já fizeram essa oração aqui? Não precisa ter vergonha não. Senhor, me transforma. Eu vou te dar uma notícia hoje, triste, mas feliz. Triste porque vai desconstruir tudo que você ouviu a vida inteira. E feliz porque você vai sair daqui entendendo que você precisa decidir vencer. Eu posso terminar de citar o texto? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. É ordem imperativa, ou seja, você faz isso. Você viu que perigoso a gente usar a Bíblia para poder defender os nossos próprios interesses? Não porque o Espírito Santo vai me transformar, Deus vai me transformar. Deixa eu te dar uma notícia: Ele não vai fazer isso. Olha o que Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, ou seja, outro que está na mesma posição que eu estou. Jesus forçou Judas a mudar. Judas andou ou não andou com Jesus 3 anos? E Jesus sabia que ele passava a mão no dinheiro do tesouro. Vocês já leram isso? Judas era o tesoureiro, ele que andava com a bolsa das ofertas que recebia. E de vez em quando paravam para atender os pobres necessitados para se alimentar, não tinha dinheiro na bolsa. Judas tinha passado 3 anos depois. Eu acho que Jesus começou a cortar os privilégios e o acesso dele à tesouraria. Aí ele falou: não está dando certo de ganhar dinheiro daqui, eu vou ganhar de outro. Vai lá e vende Jesus por quantas moedas de prata?
Eles vendem Jesus. Ele andou com o mestre dos mestres, Senhor dos senhores e pastores dos pastores. Ele foi transformado. Por quê? Porque transformação é uma decisão pessoal. Você pode pastorear 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. E você pode ter 50%, 30%, 40% de pessoas não transformam. Porque transformação é uma decisão que Paulo diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quinto, estou encerrando. Quinto passo para você viver acima do desânimo: renove a sua. Aí Paulo diz assim, para que, ou seja, só tem como fazer isso se fizer aquilo. Aí ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para a irmã Larissa viver todo o propósito de Deus, ela tem que diariamente mudar a sua maneira, porque a nossa maneira de pensar naturalmente vai nos levar para o desânimo, vai nos fazer ver uma situação e dizer não vai dar certo. Mas uma mente renovada pela palavra de Deus vai transformar a vida da irmã Larissa, porque ela vai dizer, não está dando certo agora, mas eu tenho uma promessa de Deus e as portas vão se abrir em nome de Jesus. Está difícil hoje, mas a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Aí a irmã Larissa levanta de novo, se transformando a cada dia na sua maneira de pensar. Olhe para mim, revitalize a sua mente, revitalize a sua maneira de pensar, transforme a sua maneira de pensar toda vez que a dificuldade bater na porta, avisando para você que o desânimo está chegando. Se levanta e se posiciona dizendo, eu não aceito, eu decido vencer. Jesus decidiu vencer e venceu, e eu não vou aceitar ficar nessa circunstância. Eu tomo a decisão de romper com essa situação e fazer da minha vida uma vida de vitória. Vida de vitória, irmão, não é quantos carros você tem na garagem, não é quanto você ganha de salário. Vida de vitória é saber que você terminou o dia e todas as suas necessidades foram atendidas por Deus. Vida de vitória não é você morar na maior casa da cidade, é você saber que o que Deus te deu é suficiente para você colocar a tua família e protegê-la durante o frio da noite, durante o orvalho ou durante a chuva. Vida de vitória. Jesus está dizendo nesta noite para mim e para você, nós precisamos ter uma vida de vitória, porque senão o nosso testemunho não vai ganhar as pessoas para o Evangelho. A nossa vida não vai ser uma pregação para ninguém. Eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o desânimo vai bater na tua porta, o desânimo vai querer fazer parte da sua rotina, mas a decisão de vencer o desânimo e viver acima do desânimo é uma decisão sua e de mais ninguém.